Olá, boa noite. Começa agora o Câmara Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico no nosso município de Balneário Camboriú, que é o estacionamento rotativo, a famosa Zona Azul, que já está chegando próximo de 2 anos sem que ela seja cobrada. E isso tem gerado polêmica na cidade, junto aos comerciantes e as pessoas que precisam transitar pelo centro da cidade e que por alguns minutos tenham que deixar o seu carro. A maioria das vagas estão tomadas durante todo o dia. E é sobre esse tema que nós vamos debater hoje aqui com os nossos vereadores. O Câmara Debate começa agora. No Câmara Debate de hoje, eu recebo para discutir esse tema, que é estacionamento rotativo em Balneário Camboriú, os vereadores Roberto Souza Júnior, do MDB, o Pedro Francês, do PR, o Lagiano, do PP e o Eliseu Pereira, do MDB. Vamos saber a opinião, inicialmente, de cada vereador sobre o estacionamento rotativo. Muita gente é a favor de continuar do jeito que está, sem cobrar, e muitos acham que deve ser cobrado. Então vamos ouvir dos vereadores o que eles acham desse tema, para que a gente possa ter um entendimento melhor a respeito do assunto. E antes de mais nada, boa noite a todos os vereadores, obrigado por aceitarem o convite. Vou começar da minha direita até o vereador Pedro, ficou na beirada hoje, lá no finalzinho. Vou começar pelo presidente. Boa noite, presidente, tudo bem? Quero dar boa noite a todos que nos acompanham através desse espaço para debater alguns assuntos da comunidade, alguns assuntos referentes à nossa sociedade. Eu acho que o espaço é muito importante. A pergunta, o tema é de extrema relevância para a nossa sociedade, então por isso que é importante a gente debater entre os vereadores, já que esse processo ele passa pela Câmara de Vereadores. Vereador Eliseu, boa noite, obrigado por estar aqui para discutir esse tema tão importante. Boa noite, Lacerda, vereador Roberto, vereador Lagiano, seu Pedro. É um prazer muito grande nessa noite a gente participar desse programa e discutir um assunto tão importante da nossa cidade. Nós, como representantes do povo, acho que é o momento certo de nós debater esse assunto, né, que é o problema sério que corre na nossa cidade, que é o estacionamento rotativo. Acho que isso aí nós já vemos debatendo há muito tempo aqui na Câmara de Vereador, mas é importante a comunidade saber a nossa opinião e nosso trabalho aqui nessa noite. Vereador Lagiano, muito boa noite. Boa noite, Lacerda. Boa noite, Pedro Francês. O nosso amigo Pedrinho. Eliseu, perdão. Pedrinho é o hábito da amizade. Da amizade. O nosso amigo Robertinho. Boa noite a todos, a comunidade que nos assiste. Dizer que pela primeira vez estou em um programa aqui ao vivo, falar sobre um assunto muito importante e dizer que Balneário Camboriú, antes do estacionamento e depois do estacionamento, foi um problema muito grande quando saiu o estacionamento, mas se regulamentarmos vai ficar, eu acho que melhor para todos. E um assunto que vai ser bem importante para nós. Vereador Pedro, mais uma vez boa noite, mais uma vez de estar com o vereador aqui, né? Boa noite nesse programa pela primeira vez. Boa noite, Lacerda, boa noite ao nosso presidente Roberto Souza Júnior, ao vereador Eliseu, ao estreante, nosso novo colega de trabalho aqui, o vereador Lagiano. Dizer que é um prazer, Lagiano, estar hoje aqui neste debate com a sua presença. Uma boa noite a todos que nos acompanham através da TV Câmara e dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos novamente debatendo sobre um assunto tão relevante para a sociedade como o estacionamento rotativo. Obrigado pelo convite, Lacerda, para estarmos aqui hoje discutindo com você esse assunto de grande relevância aí para a sociedade de Balneário Camboriú. Olha, deixar claro para o nosso telespectador que o programa, a dinâmica do programa é que os vereadores possam interagir entre eles e discutir o assunto. Eu vou estar aqui quase que como mediador, levantando alguns questionamentos, mas que eles interajam entre eles. E eu quero começar dizendo o seguinte, colocando no ar o seguinte questionamento.
Quase 2 anos se passaram e nada foi resolvido, muita conversa daqui, conversa dali, mas a solução não se encontrou. O porquê não se encontrou esta solução? Falta vontade política, tem forças ocultas, vamos dizer assim, atuando para que isso não ocorra. Qual é o pensamento dos vereadores a respeito disso? O processo, eu posso falar disso, o processo da questão da licitação do estacionamento rotativo, né, para quem fala que nada aconteceu, acho que até é um pouco até questão de falta de informação, porque o processo ele aconteceu, no final do ano a licitação já estava em andamento, né, simplesmente por uma questão do Ministério Público, de alguns entendimentos, né, do formato que foi diferente daquele como funcionava, né, não chegou num consenso e acabou interrompendo, né, alguma empresa entrou, questionou via Ministério Público e interrompeu o processo, mas hoje era para estar com estacionamento rotativo. Qual que é a diferença do estacionamento rotativo que tinha antes e qual que era o que se pretendia? O estacionamento rotativo que tinha antes, a empresa ganhava a licitação e pagava um aluguel por vaga, por dia, era mencionado por mês, né, por cada vaga na cidade. A diferença da licitação que estava sendo proposta já pelo prefeito atual, o prefeito Fabrício, já era um formato diferente, né? Você pagava o serviço, mas esse retorno financeiro, né, você pagava somente o serviço, o retorno era para o município, ficava para o município, né? Você contratava eles para fazer esse gerenciamento, para estar dia a dia na rua cobrando, mas o retorno, o caixa maior, aquele dinheiro que ia se ter, poderia sobrar para fazer diversas obras no município e não ia simplesmente para uma empresa, para alguém. Eles iam ganhar, que é a parte da administração, como qualquer parceria pública-privada na administração, né? Mas o retorno seria muito maior para o município, né? Então esse era o formato que estava desenhado, mas algumas empresas acabaram entrando, né? Porque é um formato novo, que praticamente não, se eu não me engano, só tem 1 ou 2 cidades que existe no Brasil. Então não tem esse formato. E por isso, Roberto, por isso que está demorando tanto, entendeu? Pela forma como se está fazendo, com responsabilidade. Mas essa responsabilidade está implicando em prejuízos. Não, mas a comunidade, o senhor não entende dessa forma? Não, entendo. Quero deixar claro que eu não estou aqui dando a minha opinião, estou só... Claro, mas Lacerda, não adianta também lançar uma licitação por lançar, naquele... De querer fazer logo o estacionamento rotativo e depois dar problema como deu. Olha o problema que nós tivemos com isso. Eu mesmo, no mandato anterior, por várias vezes, fiz algumas intervenções ao governo municipal para que resolvesse o problema do estacionamento rotativo. Infelizmente, não tinha monitores ali vendendo coisa que você queria, você colocava ali no teu celular, ou comprava através do dispositivo, e daqui a pouco tu ficava lá 20 minutos e você parava, não dava certo, era um problema sério. A empresa deve para o município até hoje, lembrando isso, que a não empresa só para o município, como para nós também, eu como contribuinte tenho o valor a receber até hoje. O grande problema que houve, no meu entendimento, quando se encerrou, foi que a empresa ficou devendo não só para o município, mas também para os contribuintes. Para os contribuintes. E tinha um dinheiro, se eu não me engano, já tinha um dinheiro que estava reservado para isso e não foi feito nada. E uma outra questão muito, muito relevante é também que nesse projeto novo do rotativo, tem algumas questões que vai aumentar muitas vagas, né? É de 1.300 para 2.800 vagas. Perfeito. Mas eu acho que a questão precisa. Não, há necessidade. Você pega assim, a própria Palestina, eu acho que deveria ter. É um exemplo do dano. Alguma avenida ali próximo do PA, que eu estava hoje de manhã ali no PA, próximo do PA, eu acho que naquela região deveria ter. Lugares que tem um movimento maior, deveria ter. Eu não falo só o centro, eu acho que alguns lugares. Concordo. Agora ele não deu a opinião dele. A empresa que estava há 2 anos atrás era ruim. Modelo antigo, essas coisas de ficar ali anotando. Como funciona Itajaí? Como funciona Brusque? Essas outras cidades maiores, Blumenau? Porque não quero criticar o governo, mas já faz o quê? 2 anos que a outra empresa saiu. Eu acredito que uma licitação não demora tanto tempo de licitar e trazer uma empresa séria, uma coisa que
o monitor ali não mexe com o dinheiro, seu Pedro, que o senhor vai ali, pega uma fichinha, põe. Eu vou em Itajaí, é tranquilo, tu vai ali. Claro, põe lá ali. no... Está tendo um engano aqui. Deixa eu só explicar para você. O processo licitatório o processo licitatório estava aberto agora final do ano, né, de 2017 para 2018. Estava aberto o processo. Né? Então, o que aconteceu? Algumas empresas, e aí é um processo legal, tranquilo, questionaram e o processo foi interrompido. Mas via Ministério Público, via questionamentos legais. Né? Porque o formato era diferente do que se ia adotar. O formato era um formato diferente. Mas dizer que o governo não fez, aí eu francamente dizer, foi feito. O formato como era antigamente, o formato, o formato foi feita a licitação. Tá, mas o Ministério Roberto, Público está funcionando. Você está comentando o Ministério Público suspendeu. Mas o prefeito ou a assessoria do prefeito não tem como ir sentar com o Ministério Público e ver onde é que está a falha. É o que estão fazendo agora. É o que estão fazendo agora. Tudo bem. Eu não tenho inclusive, para corrigir, para mandar andar para frente, porque nós estamos próximos. Foi mudado até o diretor, assumiu um novo diretor ali do Funtran, onde estão estudando uma melhor maneira, aonde eu tenho certeza que logo esse edital vai sair novamente. A questão da licitação é um problema sério que nós enfrentamos, nós sabemos disso. A nossa casa aqui, a Câmara... Não existe alternativa de sair da licitação? Não pode. Quantos problemas nós tivemos aqui com licitações aí de reformas e de compras de algum produto aqui para a Câmara de Vereadores, em que foi feita a licitação e a empresa perdedora, uma quinta, que ficou em quinto lugar, entra contra a primeira lá para tudo novamente, e com o estacionamento rotativo não foi diferente. E o que o prefeito ou o que o governo municipal está preocupado, eu tenho conversado com o prefeito Fabrício sobre isso, a gente tem, não só com ele, mas com o secretário de articulação, o Omar, a gente tem conversado com outros vereadores também, da nossa preocupação da questão do estacionamento rotativo, até porque isso é uma solicitação não só dos usuários, não só das pessoas que necessitam, que usam essas vagas, mas do próprio comércio de Balneário Camboriú. Eles estão perdendo, o comércio está perdendo o cliente porque o cliente não tem como chegar lá na sua vaga. Então, o prefeito está preocupado com isso sim, só que ele não quer fazer uma licitação ou um estacionamento rotativo, onde amanhã ele vai ter que parar, como aconteceu no último que nós tínhamos aí, que teve que parar. Concordo plenamente com o senhor, Pedro. Outro detalhe que eu estava questionando, referente às vagas, quantidade de vagas. 2.800 vagas não tem problema nenhum. O único problema, o maior problema, é com os comerciantes. Teria que ter, neste projeto, um tempo mínimo de 15, 20 minutos para quem estacionasse em frente aos comércios. Porque o comerciante está perdendo porque o cara vai ali e coloca o carro. Esqueceu de colocar, vem um cara e multa. Não, mas aí ele tem uma hora, ele compra uma hora, ele estaciona. Não, mas não precisa, em frente aos comércios. Teria que ser gratuito. Pois mas aí na Brasil, tipo, em alguns lugares, alguma coisa, são vários comércios. Que tipo de comércio seria, então? Não tem estacionamento? Que tipo de comércio você fala? Você pega a Palestina, então, que pode estacionar em... É só comércio? Que tipo de comércio? Tem que separar o tipo de comércio. Porque senão tudo é comércio, de fora a fora. Não, mas eu digo uma padaria, por exemplo, uma padaria. Não, separar o tipo de comércio. Você para na frente da padaria, você para 15 minutos. Existe em Florianópolis, a zona branca. A zona branca que permite 2 horas. Não, a zona branca permite 2 horas, se não me engano, né? Não, 15 minutos com pisca-alerta. Mas então seria o caso dessa zona. 15 minutos com pisca-alerta. Seria o caso em alguns lugares. Hoje estão colocando estacionamento em frente de farmácia, assim como em frente de clínicas médicas, né? Clínicas dessa forma. Que estacionamento 15 minutos com o alerta ligado. Se você não tiver com o alerta ligado, você vai ser multado. Agora, se você tiver com o alerta ligado, nossos comerciantes hoje, questão de clínicas, hospitais, padarias, farmácias. Sabe quem está contente com isso aí? Do jeito que está, bagunçado? São as pessoas que têm estacionamento. Porque hoje tu anda na cidade, tu não encontra mais vaga para estacionar, tem que colocar teu carrinho no estacionamento, que cobra R$8 a hora, parece que é. 9, 8 reais. E eles estão felizes da vida, porque estão faturando. Agora, se tu ter, entendeu? Não estou dizendo que tem que ser amanhã, mas eu acho que a prefeitura, o prefeito, o secretário, o promotor, tem que ver o jeito mais rápido
para isso funcionar. Porque daí é 15 minutos, vereador, Na parar o teu verdade, carro ali, ir na padaria, não vai vir já Na verdade, vereador Eliseu, o que multar, tá entendendo? Mas que vai ter que ter isso aí Na o verdade, mais rápido não é, possível. na verdade, não é só esse fato que ajuda. O que nós precisamos, nós somos uma cidade turística, certo? Então nós temos que investir cada vez mais na questão da nossa mobilidade, né? Nós temos que incentivar que as pessoas usem o nosso transporte público. Por quê? Porque se a pessoa vir para cá passear, ela vai deixar o carro no hotel e não usa o nosso sistema, então é uma vaga a mais que vai sobrar. Se o transporte, chegar no horário, se vai 15 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos. O problema hoje é que nós criamos uma situação que o transporte, por isso que aqueles corredores, eu acho que é de suma importância a gente ter aqueles corredores, lugar específico para ônibus, né, trazer uns ônibus de qualidade para a cidade. A partir do momento que tem, eu garanto que você viria para a Câmara de Vereadores de ônibus. Se você soubesse que ia chegar. Quem trabalha no fórum que é aqui do lado também viria de ônibus. Porque você fica o dia inteiro para quem vem de carro. O problema é que está faltando isso também na cidade. Aqueles corredores que é para ônibus, se tivesse um estudo com relação a isso, eu acho que isso é de suma importância. Além do ônibus, uma coisa que nós sempre debatemos, a questão das nossas calçadas, para dar os nossos idosos, as nossas pessoas de Balneário e até os turistas que vêm para cá, pudessem caminhar tranquilamente. Olha, dá uma voltinha ali ao redor da paróquia Santa Inês agora para ver que maravilha ficou. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ali agora, até porque a gente está diretamente ali na igreja, na paróquia, e pudemos perceber os próprios moradores aí de lá. Até eu quero aqui parabenizar o Roberto. O Roberto, ele mobilizou todos os seus vizinhos ali e eles refizeram toda a sua calçada. Então, vale a ver que maravilha a mobilidade. Isso é mobilidade, é dar oportunidade para as pessoas caminharem, para ir no mercado, depende da compra que tu vai fazer, que não precisa ir a pé, entendeu? Não precisa ter, aliás, tu pode ir a pé, não precisa tirar o teu carro da garagem, mas você tem que ter condições. E é isso que a gente também está batalhando. Voltando ao estacionamento, foi interessante quando você falou de ônibus, porque hoje eu estava no meu QG, na minha imobiliária. Eu cheguei e disse, eu vou de ônibus hoje para a Câmara de Vereadores. Mas como que tu vai de ônibus? Eles me perguntaram. Eu pego o ônibus aqui na Martin Luther, desço no shopping ou na frente do fórum, e venho caminhando. Daí o rapaz chegou e disse, não, vai de carro. Eu disse, não, vou de ônibus. Eu acabei vindo de moto. Mas deveria ter vindo de ônibus. Porque o ônibus, o nosso aqui funciona. O Lacerda usa ônibus muito tempo ônibus. Anos, eu me lembro disso porque vinha do estado. Então, é bom. Mas a questão de organização. De organização. Voltando ao estacionamento, os próprios ônibus teriam que ter o bolsão que foi prometido e não foi feito. É complicada a situação. Então, voltando ao estacionamento, gostaria de, até a hora que vai vir o projeto novamente para a Câmara, se eu estiver aqui, se não estiver, já vou deixar o vereador titular da cadeira já avisado para fazer uma emenda nesse projeto, para colocar a gratuidade para os comerciantes, pelo menos uns 15, 20 minutos, porque é necessário para a comunidade, porque nós não podemos prejudicar os nossos comerciantes. Isso é importante. Vereadores, vereador Roberto, eu quero que o senhor continue falando desse assunto. Ele poderia ser até de uma forma organizada, de forma até gratuita. Ele também não precisaria ter cobrança de organizar. Né? A única coisa é que a sociedade nós temos que ter essa visão, né, de educação. Esse assunto nós vamos continuar depois do nosso intervalo, porque o tema, vocês já perceberam, vocês estão nos acompanhando, ele gera polêmica, ele gera essa divergência de opiniões. E isso é importante para que a gente atenda aos anseios da nossa comunidade. Nós voltamos depois do nosso intervalo, um instante só. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br.
A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta com o Câmara Debate de hoje. O tema do programa é estacionamento rotativo na nossa cidade de Balneário Camboriú. E os vereadores que estão debatendo esse tema é o vereador Roberto Souza Júnior, do MDB, o Pedro Francês, do PR, o Lagiano, do PP, tá bom? Ele pediu para que eu frisasse bem, e o Eliseu Pereira, do MDB também. Olha, nós estamos falando aqui, está acontecendo uma certa polêmica com relação a tempo, se demorou, se não demorou, se a administração está fazendo o que é certo, o que não é, falamos da licitação, da demora, enfim, dos impasses que estão acontecendo. Mas eu queria perguntar aos vereadores, vamos partir do princípio que o estacionamento esteja funcionando. De quem é a responsabilidade de ter que fiscalizar, de ter que multar, de ter que cobrar, para que situações, inclusive de recebimento por parte da nossa prefeitura, não aconteça o que aconteceu em 2016? Quem é que tem essa responsabilidade de fiscalizar? Fiquem à vontade, como pediu aqui o presidente, começar pela beirada lá, o Pedro. No meu entendimento, a responsabilidade, claro, é óbvio que é do município. Então não aconteceu na administração passada. Mas claro passada. que não, mas é por isso que quantas vezes nós fizemos uma intervenção, várias intervenções, não só aqui na tribuna da Câmara, como através de ofício que nós fizemos, de requerimentos ao prefeito, inclusive, cobrando indicações algumas, cobrando uma maior fiscalização que nós corríamos. Eu dei o exemplo. Por 5 vezes eu rodei a quadra ali do centro da cidade, entre a rua 300 e a rua 500, e não tinha lugar para estacionar em lugar nenhum, e não tinha ninguém para vender as vagas. Por quê? Deixava o carro estacionado. Aí é que eu falo, Lacerda, não adianta nós colocarmos estacionamento rotativo se nós também não fiscalizarmos e deixarmos o carro o dia todo ali estacionado. Por isso que é no máximo 2 horas, são 2 horas, é 1 hora, é 1 hora. Tem que fazer a rotatividade do veículo. E nós tínhamos conhecimento, e até denunciamos isso na época, de carros que ficavam dia e noite ali na mesma vaga. Então, bastava o proprietário pagar para o monitor e deixava ali. São 2 momentos distintos, A fiscalização do estacionamento direto do usuário e a fiscalização da empresa que está fazendo essa fiscalização. E quem estava falhando neste caso é a pessoa que tem que estar ali fiscalizando, no caso da empresa, que é aquele que vende bilhetinho. Claro, agora, mas pelo que parece, ninguém estava fiscalizando essa empresa. Perfeito, faltou. E será que vamos continuar assim? Não, essa é a nossa preocupação, que não continue assim. Implante-se o estacionamento rotativo, mas já também dentro com uma equipe de fiscalização para fiscalizar a própria empresa, para ver se o trabalho está indo ao encontro do anseio da sociedade, se é aquilo que a gente quer. É que a empresa que estava na época era uma empresa muito ruim. Eu não sei como é que eles contrataram aquilo ali, não fazia o trabalho certo, na verdade não tinha as pessoas suficientes para cuidar dos carros na rua. Acho que eles não tinham lucro também, porque quanto mais tu faturar, mais o carro fazer a entrada e saída do estacionamento é mais rápido, né? Não, eu talvez não tenha tanto por dentro, mas que eu digo que a próxima empresa que vir, como eu digo, se for para contratar a mesma que era na época, não adianta. Eu tenho uma referência como Itajaí, como outras cidades que funciona. Tá funcionando. Preciso que Balneário Camboriú funcione. Na verdade, o que você está falando é muito importante, que esta empresa próxima que venha, que ela coloque não os monitores, e sim a máquina, que eu acho que seria muito mais importante. Hoje tem outras tecnologias. Tem melhor ainda. Você tem uma ideia? Tem a tecnologia o seguinte, que um carro passa pela rua, ele vai passando, ele tem um leitor e ele vai olhando. Ele consegue identificar até com relação já se você tem o cartão ou não tem um carro, ele tem uma câmera e vai captando. Então
Então ele já vai captando e vai dizendo se você tem ou não tem o teu papelzinho. Não precisa ser nem mais a pessoa. Sim. E esse carro já vai mostrando aonde tem vaga, onde não tem. Então tu entra no aplicativo, tu já tem dimensionamento. Já sai dali direto da vaga. Da onde tem vaga. Então ele te dá essa possibilidade. Tu através do celular tu consegue ver onde tem vaga, tu consegue estacionar, saiu. Então quer dizer, não, dessa empresa que seria contratada. Isso já são tecnologias diferentes. Cada empresa tem uma tecnologia. Sim. Cada empresa fornece tecnologia. Tipo assim, essas empresas que fornecem, cada vez mais elas estão buscando. Essa que estava aqui antes, ela tinha a tecnologia que era do parquímetro, que era ainda, e tinha a tecnologia que era do celular. E tinha o normal, que era o cartão. O que aconteceu com a empresa? Eu sei porque na época, né, eu tive uma briga grande com o governo, e acabei tendo o padre Pedro, não, o vereador Pedro, sabe? Eu tive uma briga. Quase padre, né? Quase padre. A camisa dele hoje está fazendo referência ali, mais alto um pouquinho já. Então, na época a gente teve uma briga grande, então a gente sempre, os debates aqui eram grandes, a gente fez diversas indicações na época, né, para que o governo cobrasse a fiscalização, e a gente foi buscar, né, conhecimento com relação a isso. A empresa ela também foi penalizada em algumas coisas. A regra do jogo mudou. Aonde ela tinha vaga antes, em determinados lugares, depois passou a não ter. Então, quer dizer, aonde era, foi tirado. Então, aonde ela leva em consideração que aonde era o filé mignon dela, aonde que ela teria uma rotatividade maior, aonde que ela teria, e com essa rotatividade ela poderia arcar com as outras, né? Chegaram a abrir até vaga de estacionamento entre a terceira e a quarta. Isso ela ia ter que pagar o mesmo preço que é da Brasil, da Atlântica, pagar aluguel da vaga num lugar que não tinha rotatividade, não tinha estacionamento, né? Então isso não era. Tem lugares que são vantajosos, mas que agora, não vale a pena. Aproveitando esse gancho, até para botar uma lenha na fogueira, Itajaí tem exatamente esse tipo de comportamento com relação à cobrança. A parte mais central, o valor, por exemplo, R$1,50 por uma hora. Se você coloca numa área mais afastada, que eles chamam de zona verde, tem a zona azul e verde, você paga o mesmo R$1,50 por um tempo muito maior, 2 horas, por exemplo. Talvez seja dentro desse pensamento que o senhor está fazendo essa abordagem, não? Quanto mais afastado do centro, ele pagaria tarifas menores para ficar mais tempo? Porque, na verdade, o formato como era antigamente, deveria ele teve diversas intervenções. Uma dessas intervenções foi a questão das vagas que eu falei. Outra intervenção foi a questão que nós, por uma intervenção através de uma denúncia e tal, teve uma intervenção do Ministério Público que a empresa não poderia mais, tem aquela igual Itajaí. Itajaí tu vai lá, se tu te deixou o cartão, você vai lá e paga uma regularização. Isso. Joinville, Blumenau, tu compra os cartão, né? Eu acho que comprar o cartão é melhor ainda. Aqui comprava o cartão, né? Tu comprava 10 cartões e regularizava. Melhor do que virar multa, na minha opinião. Sim. E aí tende-se chegar à conclusão que era venda casada. Isso a empresa diz que também tiraram dela, que era a parte boa. Então, quer dizer, a regra do jogo mudou. Ela também não tá errada nesse ponto com relação a isso. E aí quando tiraram essa questão da regularização, tiraram o poder da empresa de também porque lá em Florianópolis, em outros lugares, por exemplo, Joinville, Blumenau, é o próprio agente da empresa que faz a fiscalização, ver se você tem cartão ou não. Faz o certo? boleto. Aqui não. Aqui o agente da empresa não poderia fazer. É só o agente de trânsito. E nós não temos agente de trânsito suficiente. Nós temos 63 agentes de trânsito para trabalhar em 3 turnos. Então o agente de trânsito nosso é para trabalhar na rua. Então não tinha fiscalização para ver se tinha ou não. E as pessoas acabaram não colocando mais cartão. Não, deixava aqui. Só era, e por diversas vezes as pessoas colocavam. Não era multado. Então se não era multado, não tinha regularização, não tinha nada. A empresa também foi prejudicada nesse ponto. E aí começou, eu acho que ela começou a entrar no vermelho, né? Porque não sei bem o que aconteceu nesse ponto. Esse aplicativo, vereador Roberto, da forma que tinha, eu até elogiei e achei uma boa, porque você comprava um valor e você só usava, só pagava pelo tempo que você usava aquela vaga. Isso era muito bom. Era bom. Fracionado, isso é muito importante. Era bom, isso era correto. Eu por várias vezes elogiei isso. Itajaí, por exemplo, não é assim. Você compra 1 hora lá no paquímetro. Não, agora também tem. No paquímetro. Menores, você consegue 15 minutos. Quando você tem o cartão. Certo. Quando tem o cartão. Mas eu tenho ido agora, até porque estou consultando e fazendo exames lá em Itajaí e tenho usado agora ultimamente várias vezes o estacionamento lá
e vou lá, coloco 1 hora, 2 horas e usou ou não usou, eu estou pagando. Quando era com o aplicativo aqui da forma que era, ficava 10 minutos ou 15 minutos, você chegava no seu veículo, encerrava o tempo ali, pronto, você recebia aquele valor de volta ali já no aplicativo. Tanto é que hoje eu ainda tenho um valor ainda a receber, um crédito a receber da empresa, já consultei o Procon, já vi, já solicitei. Tem esperança de receber? A esperança é a última que morre, quem sabe um dia, vereador. Eu quero só... Vocês querem falar? Depois eu quero... Não, só fazer um comentáriozinho sobre a cidade de Balneário Camboriú. É assim, ó, uma baixa temporada ainda a gente se controla, mas chega no verão, é carro para tudo quanto é lado. E tem muito prédio, com muitas entradas de prédio, já existe poucas vagas de estacionamento nas ruas. Outra preocupação minha são as pessoas que utilizam as motos, né? Na hora que tem que ter tem alguns estacionamentos para as motos e tem que continuar a ter esse estacionamento para as motos, porque a comunidade usa muita moto aqui na cidade e se tu coloca uma moto no estacionamento de carro, é multado. Mas tem muitos carros que estacionam os carros no estacionamento de moto, porque tem lá as placas só para moto. Nós temos aqui uma lei que foi aprovada em 2016, se não me falha a memória, do estacionamento, a regulamentação do estacionamento de motos nas vias públicas. E se não me falha a memória, é uma lei até do ex-vereador Orlando Gioletti, que é no início e no final da rua. Só para concluir, na época que tinha o estacionamento na praia, na Avenida Atlântica, tinha o estacionamento de moto, quando foi tirado, era a minha preocupação. Mas claro, a prefeitura foi, nas travessais, fez alguns estacionamentos de moto, hoje na 1400 tinha um estacionamento de moto grande, foram lá, tiraram a placa do estacionamento de moto e deixaram para estacionar carro. E aquelas pessoas que vêm trabalhar, muitas pessoas que trabalham, que utilizam a moto, tem que disponibilizar. Não tem o estacionamento de moto. Até porque com o estacionamento rotativo, a moto, se ela for pôr numa vaga de carro, ela vai pagar aquela vaga que ela só dados do Detran, a consulta foi feita recente, dia 21, nós temos mais de 89 mil veículos aqui em Balneário Camboriú, isso que tem placa do município. E mais de 49 mil são automóveis. Aí eu pergunto, nós estamos discutindo a rotatividade da parte central da cidade. Com esse número de veículos na cidade, e se considerarmos o que o vereador Eliseu também tem falado bastante, que é a temporada, nem a rotatividade vai resolver o problema. Algumas cidades, principalmente da Europa, elas têm um comportamento de tirar do centro da cidade os estacionamentos, tirar os carros da circulação de carros, de veículos, do centro da cidade, fazendo como se fosse um bolsão e carro até ali não pode chegar. Aí eu peguei esse gancho para voltar lá no início, no que falou o vereador Roberto. Será que não seria também a hora, se estamos pensando em rotatividade de estacionamento, dentro dessa ideia de mobilidade, repensar o centro da cidade, para que ela se torne mais móvel, de melhor acesso. Essa ideia de ter transportes na cidade com mais agilidade, um bolsão na cidade, trazendo estacionamento de carro para fora e colocando transporte coletivo rodando pela parte central, não ajudaria bastante ou não, dentro do ponto de vista dos vereadores? Hoje, na verdade... Não funciona o transporte coletivo aqui, vamos ser justos. Na verdade, o bondindinho, ele não é que não, pode dizer que não funciona, mas... Não nós, funciona, você demora 1 hora, demora 1 hora e meia, 2 horas para dar uma volta na coisa, não funciona. Então coloca mais. Não adianta mais, não adianta mais, não adianta, aí não anda. Aí piora. É onde eu quero chegar, aí piora. Só anda na Atlântica e na Brasil, nós precisamos... Balneário Camboriú é uma cidade pequena, é uma cidade onde você, em 15 minutos, eu moro, por exemplo, na 4ª Avenida. Eu hoje estou fazendo fisioterapia lá no centro da cidade. Em 10 minutos, não levo isso, eu saio sempre com 10 minutos de antecedência e chego sempre 3, 4 minutos lá esperando ainda, a pé da 4ª Avenida, lá no centro da cidade. Rapidinho, você caminha, tranquilo, ainda mais de manhã. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade pequena, isso é viável, sim, isso que você está dizendo, de tirar do centrão ali o estacionamento e dar outras alternativas a pessoa.
mas através daquilo que eu já falei no início, através de calçadas adequadas para poder caminhar, através de um transporte aonde você possa pegar ciclovias adequadas, boas, Nós aonde até você aprovamos entendeu? aqui, foi aprovado já a questão, uma ideia que na época eu conheci no Rio de Janeiro, acabei trazendo a ideia para Balneário Camboriú, que é a questão das bicicletas compartilhadas, né, que poderia fazer parceria com o banco e tal, e na época, porque a ideia era minha, e aí eu tinha aquela briga lá com o governo, né, acabei brigando com o governo, não fez porque era minha. A minha ideia era minha, eu briguei lá naquela briga que a gente tinha, acabei não... 2016. Acabou não fez porque a ideia era minha. O processo estava todo andando, né? fiz o projeto, protocolei, não fez. Mas as bicicletas compartilhadas, hoje existe de lojas alugadas. Mas imagina a possibilidade, nós temos um ponto aqui, aqui na Câmara, tem um ponto no fórum, tem um ponto na Prefeitura, tem um ponto, vários pontos na hora da cidade. Então você vê se tu tem uma ciclovia de qualidade, que foi feito bastante ciclovia, você tem que elogiar o governo passado, que foi feito bastante ciclovia, que foi bom para a cidade, né? Mas então tinha realmente, faltou, tudo é um processo, é questão de gestão, um processo ele consegue de outros processos, né? Então precisava o quê? Que desse continuidade, as bicicletas compartilhadas agora que vinha, então um processo atrás do outro, né? Isso evitaria, as pessoas quando vêm para a nossa cidade no final do ano, muito bem dito pelo vereador Eliseu, que no final do ano a cidade vira um caos, as pessoas vêm de carro então o que nós temos que fazer? Criar situações para essas pessoas não conhecerem a nossa cidade de carro, elas conhecerem com ônibus, elas conhecerem de bicicleta, que seja bicicleta para pedalar ou aquelas automáticas que já tem, elas conhecerem com esses patinetes, criar situações para as pessoas deixarem o carro. Se eu vou ficar 15 dias na cidade, 15 dias meu carro fica na garagem, parado, e eu fico transitando na cidade. Vereador, vou pegar um gancho e vou dizer para o vereador, o que nós vamos fazer? Esse teu projeto parou lá atrás? Traga para pau. Não, é isso que eu queria falar para o Roberto, que hoje ele é amigo do prefeito atual. Te acompanho. Então, se o prefeito anterior deu problema na Kombi, pega o prefeito atual, coloca o projeto. Conserta a Kombi. O projeto. Conserta a Kombi. Mas é o que se está falando aqui, Eliseu. Estamos aqui para te apoiar e apoiar que o projeto siga eu, à frente. Eu vou ter que deixar essa discussão aqui no intervalo, porque eu tenho que fazer o intervalo, mas eu vou ter que voltar com ela. Vai, então vai. Deixa eu só falar aqui que na Câmara de Vereadores nós já estamos fazendo, nesse processo que a gente vai fazer da reforma, já vai ter um bicicletário com ducha para incentivar os funcionários, os vereadores, quem quiser vir de bicicleta trabalhar, vai ter essa oportunidade de vir trabalhar e tem. Não só na Câmara de Vereadores, questão da na sustentabilidade. Porque os funcionários da Prefeitura... Nós somos aqui da Câmara, então nós temos que fazer daqui. Lá é Poder Executivo. Desabafa no próximo bloco. Tá bom? Peraí, fica. Na volta eu faço questão de que o vereador fale. Não, na próxima vai voltar com o vereador. Eu vou para o intervalo, o Câmara Debate hoje está falando sobre estacionamento rotativo da nossa cidade. É um instante só. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes, arquitetura moderna e história preservada, a natureza ao lado de uma cidade agitada, turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar, eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta com o nosso programa Câmara Debate de hoje. Essa é a última parte do programa. Eu estou com os vereadores Roberto Souza Júnior, do MDB, o Pedro Francês, do PR, o Lagiano, do PP, vou frisar de novo para ele não ficar chateado comigo, PP, e também o Eliseu Pereira, do MDB. No último bloco, o vereador Lagiano terminou dizendo que queria fazer um desabafo em função do debate que estava bem acalorado. Eu gostaria que o senhor voltasse a fazer o desabafo e depois eu quero perguntar para o vereador Roberto se ele realmente já não fazia mais parte da base naquela época, mas depois ele responde. Vamos lá.
O meu desabafo é sobre a prefeitura. A prefeitura, no meu entendimento, tem funcionários que eles chegam de manhã. Se você for de manhã, 8h30 da manhã, está lotado o estacionamento da prefeitura. Porque já estão trabalhando hoje de manhã. Não, eu entendo. Não discordo. Aonde Eu entendo isso. Eu passo lá quase que todos os dias, porque é o meu roteiro. Então, o meu desabafo é o seguinte: a gente chega lá, não é só o lagiano. Todos os contribuintes que vão na prefeitura têm que deixar o carro no meio da rua, ou ir naquele estacionamento pequenininho, ou estacionar lá nas casas d'água lá embaixo. Então, no meu entendimento, esse bicicletário vai ser bacana, mas fazer também lá para a prefeitura. O carro fica o dia inteiro. Eu vou, se quiserem, a gente faz. Vamos ser justos, aquela subidinha ali de bike tem que estar preparado, né? Não precisa. Desce e empurra. Desce da bicicleta e empurra. Não tem problema nenhum. É tranquilo. Mas eu faço muito isso, sabia, Lajane? Eu deixo meu carro lá perto da... problema. Eu vou lá, eu vou de moto. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho problema. Sim. Porque eu vou de moto, mas o estacionamento de moto é lotado. Deixo sempre do lado das viaturas da prefeitura. E a viatura, né? Os carros da prefeitura. Então... eu como presidente vou dizer, aqui nós vamos fazer, lá nós podemos fazer a indicação. Os carros para lá e para deixar lá à disposição. Mas nós podemos fazer a indicação, nós 4 fazemos a indicação ao prefeito. Né? Aqui nós vamos fazer, nós vereadores, nós somos gestores aqui do Poder Legislativo. Já tem minha assinatura. Na verdade, a prefeitura já não deveria mais estar naquele local. Pelo amor de Deus, uma prefeitura... O senhor está lendo o meu pensamento, viu, vereador? A prefeitura de Balneário Camboriú, sem estacionamento, pessoa quer ir lá pagar, o contribuinte, chega ali e tal. Eu não tenho, os funcionários vão de carro, outros moram mais distantes, talvez não existe fazer uma lei que o funcionário não pode estacionar ali. Mas, como eu digo para ti, ali passou já vários prefeitos, acho que não era o local mais de uma prefeitura ali, porque não existe estacionamento. O senhor ainda faz parte da base ou deixou a base desde 2016 e nunca mais fez parte da base? Não, na verdade não foi. Então 2016, explica aí pra gente. Né? Nós tivemos ali eu admiro a questão política, né, do ex-prefeito, é lógico, todo o processo da carreira dele, a gente teve algumas caminhadas juntos, né, mas quando teve principalmente a questão da eleição da Câmara na época de 2014 para 2015, né, se eu não me recordo, né, acabando que nós tínhamos um entendimento, um acordo no partido, que era 2 anos o ex-presidente Nilson, vereador Nilson, ele ficaria 2 anos, né, isso foi feito um acordo até dentro do partido, e os outros 2 anos seria outro vereador, ou eu, ou o vereador, quem estava na época, o vereador Arlindo. E aí, quando o prefeito acabou tomando partido pelo lado do Nilson, então, realmente, já em 2014 para 2015, nós tivemos ali um distanciamento ali, nós já tivemos um rompimento ali nesse processo ali com relação às decisões da Câmara. Né? Porque ele acabou preferindo, ele teve a reunião, né? O vereador Eliseu acho que fez parte também, teve a reunião do partido, e aí quando ele tomou essa decisão, então a gente já não, né, nós também eu coloquei meu nome na época da disposição, então a gente acabou tomando caminhos diferentes, né, então caminhos diferentes. Então por isso que naquela época já 14 para 2015, né, não era nem 16, 14 para 2015, que aí depois o vereador Nilson acabou ficando 2 anos de presidente, que era 4 anos, acabou ficando 4 anos de presidente, que na verdade a gente tinha um acordo que era 2 anos, 2 anos, 2 anos, que era para dar oportunidade para todos. Sim. Posso dar uma opiniãozinha nesse aí? Pode. Mas hoje você é presidente da Câmara. E é da base só? Não, é da base e graças... E teve o aval do prefeito Periquito na época. Isso a gente tem que deixar claro. Nós tivemos uma reunião do partido, tem que deixar. O Roberto tinha uma diferença com o prefeito Periquito e, na verdade, o PMDB tinha alguns candidatos para ser o presidente. Eu, como era amigo do prefeito Periquito, eu cheguei, eu gostaria que o Roberto fosse o nosso candidato do PMDB à presidência da Câmara, claro que teria o aval do prefeito atual, o Fabrício. E na época a gente foi até o gabinete do Periquito, tivemos uma reunião, e o Periquito beijou o Roberto, se abraçaram, falaram que tudo certo. Eu estava atendendo a pedidos, mas voltando ao nosso tema. Mas já resolveram o problema do PMDB. O Periquito, deixa eu só concluir aqui. O Periquito é uma liderança na região, isso não pode se falar, uma liderança. Foi prefeito 8 anos, isso não tem que se discutir. Continua sendo a liderança do partido, né, do processo. Lógico que nós tivemos aí, sim, o vereador Eliseu me ajudou na época a fazer
esse processo. O processo de eleição é muito complicado. Como o vereador Pedro me ajudou a fazer esse processo também dentro do PR, né? Nós tivemos diversas reuniões aí para que se chegasse nisso. Eu sempre falo ainda que ser vereador já é difícil, não é fácil. Mas ser presidente da Câmara, olha, é muito mais difícil. É difícil a composição. Não, mas mais fácil ainda é ser secretário, né? Já entrei como secretário. Tá, olha só, eu quero voltar para o nosso tema aqui, porque a gente já está na última parte do programa. E tem um assunto que eu gostaria de abordar agora no final. Onde devem ser aplicados os recursos adquiridos a partir do estacionamento rotativo? A gente está falando em recursos, a prefeitura vai ficar com uma parte, e daí? O que fazer com esse dinheiro arrecadado? Para vocês agora fecharem o raciocínio de vocês até o final do programa. Fique à vontade agora aí agora. Eu tenho a minha opinião que, desde sempre, a prefeitura detém 2 metros do meu terreno. Desde sempre. Do teu. E eu acho que esse dinheiro tinha que ser investido nas calçadas, fazer uma calçada padronizada, com todo o que tem direito, com guia, sem degraus, e esse dinheiro vai retornar para a prefeitura novamente para investir em outras coisas, porque a prefeitura tem que cobrar do contribuinte, cobrar do contribuinte e deixar tudo padronizado, porque na tua casa tem ladrilho, na minha tem piso, na dele tem só. Então, eu acho que poderia ser investido em calçadas. Em melhoramento das calçadas e das vias. Melhoria das ruas. Melhoria das ruas. Esse recurso. Acessibilidade. Isso que a gente está fazendo. Isso envolve melhoria de calçada, das próprias travessias elevadas, ou seja, como ela for, e sinalização. Tudo isso faz parte do trânsito de Balneário Camboriú. Ser revertido para o trânsito também e mobilidade de modo geral. Até mesmo numa sinalização de pedestre, onde o pedestre tem que atravessar uma avenida. Deixa eu só esclarecer que a calçada hoje, pela legislação, é de responsabilidade dos proprietários. Do proprietário. A prefeitura não detém, mas muita gente acha que... Muita gente acha, Lacerda, que a conservação deve ser feita por você. É bom esclarecer, porque muitas pessoas acham que a responsabilidade é do poder. Mas eles detêm, é uma parte da minha casa que eu posso usar. Eu acho assim, ó. Muitas vezes até estacionamento, eles colocam estacionamento na frente da minha casa. Estão cobrando por estacionamento da minha calçada, da minha casa. Não, da tua calçada não cobra estacionamento da calçada, onde? É da rua, a rua não é tua, a rua é pública. Mas na frente... Mas aí o estacionamento é na rua. Não, mas é na rua, aí a rua não conta. Deixa eu só fazer uma coisa. Sabe por que a calçada é de responsabilidade do proprietário? Porque quando você for construir a tua casa, quando você for medir a tua casa, quando for medir, ou se for construir que seja um prédio, terreno, quando você vai... Aquele potencial, o teu terreno começa ali. Senão, o teu terreno começaria lá na meia da rua. Sim. Mas não, por isso a rua não é tua, a rua é pública. Mas o teu terreno começa a contar dali, do meio-fio para dentro. Então, por isso que é teu. Mas é isso entendeu? que eu estou dizendo. Pela legislação, por isso que eu posso ter me expressado mal, mas eu acho que, voltando ao tema tem que investir na calçada. Tem que investir nas calçadas. Vereador Eliseu, está querendo falar aqui. Eu concordo contigo. Padronização, investimento em calçada, concordo. No centro da cidade, desde o governo passado, já existe uma lei, planejamento fiscaliza, e fez o pessoal dos prédios mudar as calçadas. São as calçadas bonitas, tão bem feitas. Mas assim, o que hoje a gente sofre mais é os bairros. Os bairros onde tem aquelas pessoas mais pobres, mais carentes, que às vezes não têm condições de fazer uma calçada. Eu acho que deveria ter até um projeto para a região dos bairros, que pessoas que não têm condições, a prefeitura ir lá, investir, depois se for descontado no IPTU, alguma coisa assim parecida, vai pagar. Mas a arrecadação, que era a pergunta do Lacerda sobre o estacionamento, tem que ser investido em segurança, né? Asfalto, ciclovia, pintura de ciclovia. Acho que Balneário Camboriú hoje, com a ciclovia que existe hoje na cidade, ela mudou um pouco. O pessoal anda mais de bicicleta, de patinete. E até eu acho meio perigoso aquela avenida, na Atlântica ali, aquele pessoal com aquelas motozinhas, a bateria, eles andam meio chutados até, eu já vi vários acidentes ali. Mas investir nessa parte, segurança, que eu acho que Balneário Camboriú tem que investir mais em segurança, né? Porque a gente vive numa cidade que venha turista para cá e o turista só vem se sentir seguro numa cidade segura, né? Se vem para cá ser assaltado, ele já vai para a terra dele, para a cidade dele, já vai dizer, Balneário não vai para Balneário Camboriú, que é uma cidade que tem
que não é segura. Então, eu acho que esse dinheiro tem que ser investido na cidade, na parte de segurança e ciclovia, calçada, isso tudo que tem que ser feito. Eu também acho que tem que investir na questão da mobilidade, né, da nossa cidade, principalmente, né, com relação à questão das faixas de pedestre, da questão de acessibilidade, da questão, né, identificação. Eu acho que cada bairro poderia ter, né, uma padronização diferente, dava até um charme diferente. Né? A gente tem, por base, a gente tem o Nova Esperança. As calçadas Nova Esperança, na época, quando fizeram, uma calçada diferente. Aí já o centro é uma calçada, então você teria isso até por referência. Né? Eu sempre apostei muito e acredito, né, e fiz a minha indicação, por exemplo, que nós temos que explorar mais os bairros, na questão de turismo, na questão cultural, na questão, exemplo que eu vou dar, que eu fiz uma indicação ao prefeito na época, e refiz agora ao prefeito Fabrício também, fiz o prefeito Periquito, fiz agora o Fabrício, para que transformasse o nosso parque igual num parque do Ibirapuera, igual num parque com a pista para o pessoal fazer de caminhada, um lugar para fazer piquenique. Ele já é bonito, mas pode ser muito mais. Um lugar para pescar com filho, né? Que seja um lugar que seja voltado realmente com atividade, para te fazer atividade física, né? Então, que transforme aquele lugar que nós temos, nós já recebemos diversos visitantes, mas que coloque isso no calendário turístico-cultural da cidade junto também. Um evento cultural junto para atrair. Por que o Bairro das Nações também não pode ter um parque? Por que o Bairro das Nações também não pode ter um parque voltado na questão da ecologia? Né? Nós temos alguns morros ali que pode ser usado nesse sentido. O Pioneiro já vai ter agora com esse empreendimento que vem para lá. Que tá, já vai ter o Pioneiro, já vai ganhar. Mas por que o Bairro das Nações também não pode ter no nosso roteiro do turismo, para o turista saber, aquela pessoa que chega no hotel saber, não, aqui eu vou no Bairro das Nações, vou pegar a rua tal, vou lá no Bairro das Nações, que lá vai ter um parque ambiental com um mirante lindo para a cidade, né? Então você começa a colocar o bairro, né, numa sinergia com a questão do turismo da cidade. Perfeito. Você pega a questão de Nova Esperança, mesma coisa, explorar, né, aquela Nova Esperança tem ali a Lagoa da Imaz ali, que pode ser um parque também diferenciado. E hoje com o centro de eventos que está indo para ali, aquilo ali também já vai dar uma... E realmente nós temos que então, pensar isso que eu falo, em todo bairro. Envolver os bairros. Sim. A padronização não precisa ser padronizada igual do centro. Eu faria padronização diferenciada, né? Porque cada lugar é um lugar diferente. Lá a gente tem possibilidade nos bairros ali, bairro Nova Esperança, alguns lugares que tem as calçadas maiores, de fazer um jardim bonito, um jardim diferenciado. Cada casa tem essa possibilidade de fazer um troço bem diferente, bem bonito, né? Que chame a atenção. Então é uma ideia que eu tenho, que de repente a gente fazer essa padronização diferente de bairro. Olha, a gente tem mais 5 minutos de programa, eu quero dar 1 minuto para cada um falar. Eu ia botar uma pimenta no final, mas o tempo não vai dar. Eu perguntei a vocês o que se fazer com o dinheiro arrecadado. A pergunta que eu ia fazer é se a Câmara de Vereadores fiscalizou o dinheiro que foi arrecadado, onde ele foi aplicado. O dinheiro que havia sido arrecadado até agora, aonde está? Onde foi parar esse dinheiro? Se a Câmara fez alguma fiscalização. Rapidamente, alguém, para me dar 1 minuto para vocês falarem no final, alguma informação sobre onde foi aplicado de fato esses recursos que foram arrecadados no estacionamento rotativo? Alguém tem? Oficialmente não? Não, eu não tenho, até porque nós procurava fiscalizar mais o funcionamento, digamos assim, do estacionamento, do que a aplicação do dinheiro, o dinheiro arrecadado. Tanto é que não foi todo arrecadado, porque a empresa ficou devendo mais de 700 mil, foi 700 mil, né? Quase 1 milhão de reais que a prefeitura ficou em haver da empresa, e por isso que encerrou ali o contrato, mas não houve assim não temos um conhecimento de onde o recurso arrecadado com o estacionamento, onde ele foi aplicado. Né? Deveria ser, dentro do ponto de vista dos vereadores, dos locais que vocês falaram aqui, né? No mínimo isso, né? Sim. Então, nós estamos chegando ao final, eu quero dar 1 minuto a cada vereador para que se despeça, primeiro agradecendo a todos, né? E que cada um possa dar o seu recado final. Se quiser começar, vamos vir ao contrário agora, que eu comecei por aqui. Daqui para lá? Pode ser. Vereador Pedro, obrigado, viu? Fique à vontade para dar o seu recado final. Eu quero, Lacerda, mais uma vez, como fiz no início do programa, te agradecer pelo convite de nós estarmos aqui hoje debatendo de um assunto muito relevante aí para a nossa sociedade. Eu acho que podemos contribuir com esse debate aí, de trazer algumas sugestões
e dizer também que nós vamos ser, embora estamos hoje na base do governo, nós não vamos deixar de ser um fiscalizador, não, nunca deixamos e não vamos deixar. Nós vamos continuar cobrando, trazendo sugestões, tem os vários requerimentos, indicações ali ao prefeito e também requerimento, porque que não começou ainda. E vamos continuar fazendo disso, sou parceiro, para que o estacionamento rotativo possa voltar logo para a cidade de Balneário Camboriú, porque não só as pessoas que utilizam, mas também o comércio de Balneário Camboriú não aguenta mais a situação de que está hoje na nossa cidade. Precisamos logo do estacionamento rotativo, sim, e me coloco sempre à disposição, meu gabinete está sempre de portas abertas para aqueles que quiserem nos procurar e a gente também conversar sobre esse assunto. Muito obrigado aos nobres colegas. Até peço desculpas se a gente, por uma vez ou outra, interviu aí na fala de cada um de vocês, mas esse é o debate, é dessa verdade. forma que a gente quis contribuir. Obrigado. Vereador Lagiano, obrigado. O seu minuto final aí. Boa noite, quero agradecer Lacerda, Souza Júnior, Eliseu e o nosso amigo Pedro. Dizer à comunidade que eu sempre falo do primeiro dia. Eu falei que eu quero contribuir para Balneário Camboriú. Estou aqui para contribuir não só sozinho, mas com os demais vereadores. Dizer à comunidade que é muito importante esse assunto vir em pauta nesse momento, porque já estamos aproximando aí da temporada, uma temporada que chega muitos e muitos turistas e a gente precisa regularizar. E agradecer novamente a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto. Obrigado, vereador Eliseu. Uma boa noite para o senhor. Fique à vontade para o seu minuto final. Boa noite, Lacerda. Boa noite a todos os vereadores. Acho que o debate sempre é importante, debater a cidade. Nós que sempre digo somos representantes da comunidade e eu acho que o assunto hoje foi muito importante, né? Debater o estacionamento rotativo em Balneário Camboriú, que uma vez já existia, hoje não existe mais. E vamos sim cobrar do prefeito municipal. Foi falado até o nome sobre a promotoria, vamos reunir uma comissão de vereador, vamos atrás para ver se conseguimos implantar o mais rápido possível, porque a comunidade precisa, né? Como eu já falei, hoje a cidade de Balneário Camboriú é uma cidade que tem muitos carros e muitas entradas de apartamento, de hotéis, de prédio, e não existe tanta vaga e as pessoas às vezes deixam o carro o dia todo ali, tirando as vagas de outros que quero estacionar. Eu sempre falei, enquanto isso existir dessa maneira, quem está ganhando são os estacionamentos particulares. Acho que não é isso que a gente quer. Vamos sim cobrar e eu quero deixar o meu gabinete à disposição de cada um de vocês que estão nos ouvindo, dizer que somos vereadores de Balneário Camboriú, aqui não existe oposição ou situação, nós estamos para defender Balneário Camboriú. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roberto. Uma boa noite, seu minuto. Obrigado, Lacerda. Obrigado a todos que nos acompanharam nesse programa, nessa noite de hoje. Realmente, a gente se coloca à disposição da comunidade, à disposição, né, de todos que quiserem debater o assunto. O assunto é de suma importância para a sociedade. Hoje nós vivemos, a gente sabe que o comerciante hoje está sofrendo e muito, né, pessoas que acabam parando o carro e não têm comprometimento com a cidade, acabam vindo, né, conhecer a cidade, questão dos turistas, acabam parando e ficando ali o tempo que ele está, ficando 30, 40, eu recebo diversas mensagens, principalmente no final do ano eu recebi diversas mensagens, né, e acaba trazendo um transtorno para o comerciante, né. Então nós temos, esse é um assunto que tem que ser resolvido, é um assunto que está sendo debatido e precisa sim, né, um cuidado maior para que esse processo, de uma vez por todas, seja solucionado e não traga mais transtorno aí para o nosso comerciante, para os nossos moradores da cidade. Muito obrigado, então. Olha, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a nossa programação. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá.